Bom, a gente abre nosso Boletim Metrópolis de hoje, dessa segunda-feira, dia 17 de março, repercutindo sobre o ato do ex-presidente Jair Bolsonaro, que aconteceu neste domingo lá no Rio de Janeiro, para falar do PL da anistia, pró-anistia. Vários aliados de Jair Bolsonaro estiveram no evento, teve gente que não esteve no evento, teve comentário, teve opinião. Hoje eu não estou sozinha para falar sobre isso, eu estou aqui com o Igor Gadelha, que é nosso comentarista aqui do Portal Metrópolis. Oi, Igor, boa tarde. Boa tarde, Neila, boa tarde a todos que acompanham aqui o Boletim Metrópolis, um prazer estar com vocês mais uma vez. E quem está com a gente também é o cientista político Bernardo Livramento. Oi, Bernardo, boa tarde, obrigada pela participação com a gente no Boletim. Boa tarde, Neila, boa tarde, Igor, sempre um prazer estar com vocês, obrigado pelo convite. Olha, eu vou começar falando com o Gadelha, isso porque, claro, ele fez várias matérias ao longo deste domingo, dessa segunda-feira, falando sobre esse ato político aí no Rio de Janeiro, e ele trouxe algumas informações de pessoas que estiveram e de pessoas que não estiveram no local. Primeiro, eu queria que você fizesse uma análise para a gente de quem esteve no local com o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente viu lá, Tarcísio teve presente. Teve Valdemar Costa Neto também, né, Igor? Sim. É isso, Neila. Olha, o protesto ontem, a manifestação que foi liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, ela ficou muito restrita ao PL, que é o partido de Jair Bolsonaro. Você não viu grandes lideranças do chamado Centrão, né? Que são aqueles partidos ali como PP, Republicanos, PSD, e dentre outros partidos do Congresso Nacional. As principais lideranças que estavam lá eram do PL, com exceção, claro, de Tarcísio de Freitas, né, e de Mauro Mendes, que são respectivamente do Republicanos, no caso do Tarcísio, e o Mauro Mendes, que é do União Brasil. Mas você não viu grandes lideranças como o senador Ciro Nogueira, que foi ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro, você não viu, né, outras lideranças do Republicanos, né, ali marcando presença, até porque esse é um tema, Neila, que divide o centro, né? Embora o PL venha buscando o apoio, né, das lideranças do Centrão ao projeto da anistia, eles não compareceram ao ato, né, o que foi visto ali como uma sinalização de que esse tema da anistia não é consenso no Centrão. E o PL de Bolsonaro precisa do Centrão, claro, porque eles têm uma maioria lá no Congresso Nacional para aprovar esse projeto. E quem não foi, que foi uma ausência notada ali no bolsonarismo, foi o deputado federal Gustavo Gaia, ele que é do PL de Goiás. Ele não compareceu. A ausência de Gustavo Gaia, ela ocorreu dias após ele protagonizar ali publicamente, né, aquela desavença com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e com a ministra, agora ministra da Articulação Política, Gleisi Hoffmann. Na quinta-feira, o Gaia postou no Twitter dele, no X, né, atualmente, ele postou que imaginava, né, que veio na mente dele uma cena de um possível trisal entre Gleisi, o deputado federal Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, que é namorado de Gleisi, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Isso deu uma repercussão, foi visto como uma ofensa, né, tanto a Gleisi quanto a Alcolumbre. O Alcolumbre prometeu acionar Gustavo Gaia no Conselho de Ética, a Gleisi também rebateu. Então, dentro do próprio bolsonarismo, o Gaia acabou sendo criticado e ele acabou não indo lá para o protesto no domingo. A crítica que o bolsonarismo fez ao Gustavo Gaia não foi ao fato em si dele ter criticado ou ter passado dos limites, mas o bolsonarismo achou que o Gaia deu pano para manga, ofuscou uma outra estratégia do bolsonarismo. O bolsonarismo estava batendo no presidente Lula por conta também de uma fala machista, né? No dia anterior, Lula tinha dito que tinha nomeado Gleisi Hoffmann como ministra da Articulação Política como uma mulher bonita para ver se melhorava a articulação com o Congresso. E o bolsonarismo caiu ali em cima do Lula, criticando o Lula por essa fala machista. E aí vem no dia seguinte, um bolsonarista também faz uma ofensa ali, uma fala também considerada machista, ofuscando a estratégia do bolsonarismo de bater no Lula. Bom, eu vou passar a palavra para o Bernardo. Bernardo, o Igor falou aí sobre o Centrão e, de fato, nessa semana pode ser uma semana decisiva, ao menos para um debate, um possível aquecimento de um debate sobre a questão do PL da anistia dentro do Congresso Nacional. O Centrão, de fato, não deu muita importância a isso. Hoje a gente viu, inclusive, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, falando sobre isso, deu a menor importância sobre esse ato do ex-presidente Jair Bolsonaro. E como é que o senhor avalia, então, esse ato? Isso serviu, de alguma forma, para pressionar o Centrão ou isso, de fato, foi só mais um evento aí bolsonarista e do PL? Primeiro a gente tem que olhar do ponto de vista eleitoral, né? As pessoas que estavam ali, elas eram muito ligadas ao PL,
justamente porque essa pauta dá voto a essas pessoas, né? Então, se você pegar o próprio deputado Sóstenes Cavalcante, que saiu do evento, e falou no evento e também saiu do evento falando que isso seria levado para uma reunião de líderes, para que o PL da anistia fosse colocado ali para discussão de todos os líderes e que ele seria pautado com toda certeza, etc. Isso é visto como uma promoção pessoal ali, política, daqueles que estão envolvidos nisso, né? As pessoas que estavam no evento, as pessoas que acompanham esse tipo de evento, as pessoas que sabem quem foi e quem não foi, normalmente são pessoas que estão ali alinhadas a um voto mais bolsonarista. E todo mundo que está envolvido ali no evento quer captar esse voto, né? Não é um problema, por exemplo, que tenham deputados, senadores e lideranças políticas de forma geral de partidos de centro, né? Então você não vê pessoas do PSD tentando captar esse voto, você não vê pessoas do União Brasil, com exceção do governador Mauro Mendes, que é outra questão, mas você não vê pessoas desses partidos, lideranças desses partidos tentando buscar esse tipo de comunicação para faturar esse voto, né? Porque tem votos de outras maneiras, tem votos mais pragmáticos, tem votos por emendas parlamentares, tem votos por outras entregas, tem votos porque apoiam determinadas causas, enfim. Só que qual que, para mim, ficou sendo o grande ponto das falas todas, né? Acho que foi a fala do ex-presidente Bolsonaro, em que coloca publicamente que está acertado com o presidente do PSD, o Gilberto Kassab, o apoio à pauta, né? E acho que aqui o Gilberto Kassab pode ser entendido como uma grande amostra ali dos partidos de centro, né? Não especificamente o Kassab ou o PSD, mas uma amostra dos partidos de centro. Eu vejo esse tipo de fala como um certo constrangimento ao presidente do PSD, né? O presidente Bolsonaro está colocando publicamente um suposto acerto entre ele e o presidente de um partido para entrega de votos para esse projeto de lei. Não é a forma Kassab de fazer política, não é muito a maneira Kassab de fazer política. Então, é importante a gente notar como vai reagir, por exemplo, não só o presidente do PSD, mas as lideranças do partido, que não estão muito acostumadas a serem colocadas publicamente como apenas seguidores ali do presidente do Partido Social Democrático, né? Então, esse tipo de política, que é uma política mais direta, feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, é uma política que choca um pouco com a forma que os partidos de centro fazem, né? Os partidos de centro eles costumam trabalhar mais por bastidores, por negociação, etc. E o Gilberto Kassab teve, de fato, uma reunião com o ex-presidente Bolsonaro, só que nada tinha saído dessa reunião até então, né? E no ato de ontem, o ex-presidente Bolsonaro coloca isso publicamente como se fosse uma demonstração de força, né? Só que aí que tá, das bocas das lideranças de partidos de centro, você nunca ouviu esse tipo de apoio, né? Assim como você também não viu essa ida ao evento como se fossem apoiadores da pauta. Então, parece uma coisa meio dissonante, né? Que o PL e o ex-presidente Bolsonaro dizem que tem apoio, que tem força, só que ao mesmo tempo, quando você vai para as lideranças de centro, você não vê isso. Então, uma situação meio dúbia. E se a gente voltar um pouquinho, de alguns passos atrás, para o dia 8 de janeiro, o dia 8 de janeiro em si, ele foi um dos maiores catalisadores da aproximação entre o governo Lula e os partidos de centro, né? Foi um dos primeiros momentos que você viu, e aí foi rapidamente, né? Porque foi no 8º dia de governo, mas foi um dos primeiros momentos que você viu ali Arthur Lira e Rodrigo Pacheco se aproximarem efetivamente do presidente Lula e também dos principais ministros do governo de Lula. Então, foi uma fase, uma época em que partidos de centro digamos assim, estavam mais alinhados com o governo Lula, com a visão que o governo Lula tinha em relação ao acontecido, do que ao que tinha como visão ali dentro do Partido Liberal. Então, é difícil de você imaginar que o posicionamento dos partidos de centro esteja sendo tão favorável ao PL como algumas lideranças que gostam da pauta, que, enfim, como comentei no começo, que precisam dessa pauta também para se catapultar, como eles falam, né? Acho que os partidos de centro eles estão muito mais cautelosos em relação a esse tema, até porque sabem que isso seria um estremecimento de relacionamento com o governo, né? O governo federal tem nessa pauta uma rejeição muito forte, acho que por motivos óbvios. A militância, que é a base ideológica mais concentrada ali do governo federal, é uma militância que está toda hora falando sem anistia, anistia não, etc. Então é uma pauta
que essa militância acaba usando. Então, qualquer avanço que se tenha no caminho da anistia é um estremecimento com o governo federal. Inclusive, esse exemplo, só para terminar, esse exemplo de fala do ex-presidente Bolsonaro em relação ao presidente Gilberto Kassab é uma fala constrangedora, inclusive para Kassab, enquanto um ator político que se relaciona com o governo federal, que tem ministro no governo, que está sempre dialogando com os principais atores do governo, enfim. É uma fala constrangedora, de fato, para um ator político como o Kassab, e a gente precisa monitorar como isso vai repercutir nesse âmbito, né? Eu acho que os posicionamentos do PT, do PL estão claros, mas tem alguns partidos ali no meio que, de fato, enfim, é uma questão curiosa, né? Eles não se posicionam claramente, eles têm poucas lideranças falando sobre isso, mas, de um lado, se fala muito que eles estariam super alinhados com uma votação urgente desse tema, né? Gadelha, eu queria aproveitar, antes da gente falar dessa importância do PL da anistia para o próprio Jair Bolsonaro, que você contasse um pouquinho mais de bastidor. Gadelha soltou uma matéria falando a respeito da opinião dos ministros do Supremo Tribunal Federal a respeito desse ato de domingo. O que eles falaram? Nele, eu só queria complementar uma questão. Claro. Eu acho que o Centrão vai ter que dar ali uma amostra talvez mais evidente sobre esse projeto. O líder do PL, que é o Sóstenes Cavalcante, ele falou lá no protesto que ele pretende apresentar ainda nesta semana um requerimento de urgência para que o projeto da anistia seja votado diretamente no plenário sem passar pelas comissões. E ele me disse que a ideia dele é, numa demonstração de força, apresentar o requerimento com assinaturas dos líderes de partidos do Centrão. Ele coloca ali no bolo que vai ter apoio do líder do Progressistas, líder do PSD, que é do Gilberto Kassab, líder do União Brasil e até do Republicanos. A gente noticiou na coluna que na quarta-feira da semana passada, o Bolsonaro ligou para o presidente do Republicanos, o Marcos Pereira, para pedir apoio justamente para esse requerimento de urgência que o líder do PL agora quer apresentar. Então, o Bolsonaro está articulando pessoalmente. Também noticiamos nesse fim de semana que o Bolsonaro mandou um interlocutor falar com o presidente do Solidariedade, que é o Paulinho da Força, que agora é um ex-aliado do Lula, né? Ele apoiou o Lula nas eleições de 2022, agora se diz um ex-aliado, mas o Bolsonaro também procurou ele pedindo apoio ao requerimento de urgência. Então, esses partidos vão ter que dar ali alguma sinalização clara. Será que eles vão mesmo assinar esse requerimento de urgência? E ali vai estar, né? O apoio do líder não significa que todos os deputados vão, mas não deixa de ser uma sinalização muito forte. Falar então do STF, eu vou aproveitar o seu gancho para você falar para mim de Senado, porque até então o Davi Alcolumbre não era muito favorável e ele chegou a dizer que o PL da anistia não era um assunto do povo. Isso tem que chegar no Senado. E qual sem é o dúvida, cenário? não, sem dúvida. O projeto é um projeto de lei, precisa ser aprovado com 257 votos no mínimo, não é um quórum de PEC, embora, né, os bolsonaristas digam que querem dar uma demonstração de força, até ali para o Supremo, de aprovar esse projeto com 308 votos na Câmara, né, para mostrar que olha, Supremo, se vocês implicarem com esse projeto, a gente tem maioria para aprovar uma PEC em relação a isso. Mas no Senado vai haver uma resistência maior. Na Câmara, a gente tem uma Câmara dos Deputados ali mais de centro-direita, já o Senado não. Né? Você tem ali uma dificuldade maior e o Bolsonaro sabe disso, mas por enquanto ele está cuidando só da Câmara, né? Depois ele vai passar o foco dele para o Senado Federal. Lembrando que o Alcolumbre, né, já deu declarações dizendo que não vê isso como prioridade, o próprio Hugo Mota também tem dado isso como prioridade, mas a pressão pode aumentar se realmente esses líderes do Centrão assinarem esse requerimento de urgência. E os ministros do STF? Olha, os ministros do STF, eu conversei com alguns, sobretudo daquela ala, digamos assim, mais pragmática, né, do Supremo Tribunal Federal, e eles avaliaram que o protesto ficou aquém do esperado, né? O Bolsonaro falava ali em 1 milhão de pessoas, depois falou em 500 mil, e ontem os ministros do Supremo eles receberam alguns números de análises da quantidade de pessoas que estaria presente nesse protesto, né? Um ministro do Supremo com o qual eu conversei, ele disse que recebeu números que o protesto teria tido entre 30 e 35 mil pessoas. É um número que se aproxima do Datafolha, né? A USP deu 18 mil e a Polícia Militar do Rio de Janeiro deu 400 mil. Mas lembrando que a Polícia Militar do Rio de Janeiro, né, ela está sob o comando de um governador do PL, que é o Cláudio Castro, né, que é um governador que é próximo do Jair Bolsonaro. Então, os ministros do Supremo viram ali, né, que foi um protesto menor do que o Bolsonaro esperava e acharam também, viu, Neila, que o discurso do Bolsonaro ele foi dos males o menor.
Eles acham que o Bolsonaro fez ali, né, aquele discurso político de criticar o governo, criticar o Supremo, mas ele não deu um ataque tão duro ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, né? Ele não subiu o tom quanto em outras manifestações. E os ministros do Supremo também avaliam que esse protesto, por ter sido menor, né, em nada deve mudar o julgamento do Bolsonaro e dos outros envolvidos no chamado inquérito do golpe. Agora eu vou passar a pergunta para o Bernardo. Bernardo, falando mesmo sobre o PL da anistia, a gente vê o ex-presidente Jair Bolsonaro muito focado nesse assunto, até antes mesmo de sair o relatório da PGR que foi enviado ao Supremo Tribunal Federal. Ele fez visitas lá ao Congresso, falou a respeito do PL da anistia. De fato, por que o PL da anistia seria tão importante para Jair Bolsonaro se não afetaria ele, assim, digamos que de primeira instância? Neila, só uma observação também sobre o que o Igor comentou, o próprio governador Cláudio Castro que participou da manifestação, né? Então a numeração ali da Polícia Militar também tem um pouco a ver com a participação do chefe no evento, né? Agora, sobre o que você perguntou especificamente, que é o projeto, acho que o Bolsonaro, há algum tempo, ele escolheu um caminho de defender os seus, né? De defender os seus no sentido de defender aqueles apoiadores que estiveram com ele em momentos mais duros. E aí, o PL da anistia entra muito nessa estratégia de comunicação e nessa estratégia política também, de manter essa base fiel, que é o que garante a ele, sempre que sai uma pesquisa, números muito robustos. Então, sempre que sai uma pesquisa, esse pessoal que é bolsonarista, que vota no Bolsonaro, que tem um voto mais resiliente ali ao Bolsonaro, é ele que dá esse patamar que o Bolsonaro sempre passa com facilidade, esse patamar de segundo turno, né? Que o Bolsonaro sempre tem facilidade de estar, independentemente de qual pesquisa seja. Então isso dá uma força política para ele muito grande e ele não quer perder esse núcleo, né? Se você pensar que ele está inelegível e a gente tem alguns nomes que tentam se colocar timidamente como esses substitutos, né? E aí eu digo timidamente porque se colocarem de forma mais explícita, podem se tornar adversários ali do Bolsonaro e aí tomarem ataques de um líder político muito forte, você entende um pouco a estratégia de Bolsonaro, que é não perder justamente esse voto mais ideológico, esse voto mais enraizado. E aí o PL da anistia entra muito nisso. Se você pegar até as próprias entrevistas que o ex-presidente Bolsonaro deu antes de fazer o evento de ontem, eram entrevistas em que muitas vezes se colocava ali para ele outras pautas e ele fazia questão de insistir que a pauta dele é realmente o PL da anistia. Então tem muito a ver com essa questão de defender esse núcleo mais bolsonarista. É uma pauta bem restrita, né, que não amplia. Não são todos aqueles que votaram em Bolsonaro em 18 e 22 que acompanham essa pauta, mas aqueles que votam em Bolsonaro, independentemente do que acontecer, certamente acompanham essa pauta. Então a ideia dele é justamente manter essa comunicação para manter essa liderança dentro do campo de oposição, né? Não dar espaço para que nomes como Tarcísio, nomes como Ratinho Júnior, nomes como Ronaldo Caiado sejam nomes que liderem esse campo da oposição, e aí ele se mantém relevante, e se mantendo relevante, na visão da estratégia bolsonarista, é como ele tem mais chance de ter menos problemas com a justiça, né? Seja por questão de inelegibilidade, seja por questão de prisão. Então acho que esse caminho dentro da lógica de todos ali que cercam o ex-presidente Bolsonaro e do próprio ex-presidente Bolsonaro, esse caminho faz bastante sentido de se manter ali como o líder da direita, ou líder da oposição, como quer que a gente chame. Gadelha, para a gente encerrar, eu vou aproveitar a gente falando a respeito aí de outros possíveis candidatos da direita aí à eleição de 2026. Tarcísio estava lá e muita gente notou que ele estava com a camisa do Brasil azul. Estava todo mundo de amarelo e Tarcísio de azul. E muita gente fez uma análise semiótica ali, dizendo que a camisa azul da seleção brasileira é a camisa reserva e que ele estaria ali se colocando como segundo lugar. Como é que você avalia isso aí, até mesmo por conta do discurso dele? Olha, teve muita gente que viu esse discurso dele como um discurso de candidato, né? De que ele está ensaiando uma candidatura. E não é de hoje, né? Não é desse fim de semana, né? Já vem há alguns meses aí, alguns aliados próximos do governador de São Paulo têm, né, soltado aí nos bastidores a informação de que se o cavalo passar, ele monta, né? Se o cavalo passar na disputa para a presidência, ele monta e será. Mas, claro, tudo isso se o Bolsonaro
apoiar ele, né? Hoje, ali, as pessoas muito próximas de Jair Bolsonaro dizem que, se confirmar mesmo ali, né, a inelegibilidade dele, hoje ele está inelegível, mas ele vai fazer todo aquele movimento de registrar a candidatura, como o Lula fez em 2018, para a Justiça Eleitoral negar. Bolsonaro vai colocar mesmo alguém de sua família com o seu sobrenome, Bolsonaro, para disputar as eleições de 2026. Até porque essas pessoas falam que com o nome Bolsonaro na urna fica mais fácil de ter o voto. Eles lembram, por exemplo, quando o Lula colocou o Fernando Haddad, que não tinha ali o nome Lula, muita gente se confundiu. No Nordeste, algumas pessoas chamavam de Andrade, porque não conheciam. Então, até por uma questão de estratégica e por uma questão de estratégia e também, né, de confiança do ex-presidente Jair Bolsonaro, a aposta de que ele vai colocar o nome de sua família. E aí tem uma grande aposta no nome do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Para isso, claro, Bolsonaro vai ter que sacrificar a candidatura do filho ao Senado Federal, porque Eduardo hoje é pré-candidato ao Senado por São Paulo em 2026, quando 2 vagas por estado estarão em disputa no Senado. Vamos ver então os próximos capítulos dessa novela que envolvem Supremo Tribunal Federal, julgamento de Bolsonaro, envolve eleições de 2026, muita coisa aí no ar. De tédio a gente não vai morrer esse ano, com certeza. Não, de tédio não, vai ser uma novela interessantíssima. Obrigada, Gadelha, obrigada, Bernardo, pela participação de vocês.